Fala pessoal, no projeto de hoje a gente vai fazer um gerador de convite. Eu tenho um modelo aqui de um convite que eu quero gerar, tá? Só que esse modelo ele já tem toda a sua arte estabelecida, mas eu quero colocar um QR Code aqui e esse QR Code vai apontar aí para um site onde que a pessoa vai fazer a inscrição pro churrasco do professor Sauer. Olha que legal, eles são todos convidados. Isso depois da vinheta. Bom, vamos lá. Então nós temos aqui o nosso convite. Eu preciso colocar um QR Code aqui dentro aqui e pregar esse convite aí em alguns lugares para que as pessoas possam fazer a inscrição, tá certo? Estou aqui no Google Colab. Nós vamos fazer esse projeto aqui no nosso Google Colab. Quem ainda não conhece o Google Colab, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem na descrição desse projeto nosso aqui. Então, vamos lá. Então, nós vamos gerar um convite em PDF com QR Code, né? Então, nós temos duas imagens, a imagem lá do tema, né? E temos a imagem do QR Code. Então, baseado nessas duas imagens, nós vamos gerar um arquivo PDF, tá certo? Com o QR Code disponível no arquivo. Então, qual que vai ser a nossa lógica de programação? Nós vamos aí precisar de fazer a importação das bibliotecas necessárias. Depois, nós vamos definir os dados do convite, onde nós vamos colocar o link do convite. A terceira parte nós vamos fazer a geração do QR Code e a quarta parte nós vamos criar o arquivo PDF, tá certo? Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar essas duas bibliotecas aqui, a Report Lab e a QR Code. São as bibliotecas que nós vamos precisar aqui para utilizar no nosso projeto. No Colab, nós vamos colocar o símbolo de exclamação e usar aqui o comando pip, que é o comando que faz a instalação de pacotes de bibliotecas em Python. Vou colocar a palavrinha mágica install para instalar um pacote qualquer. Vou instalar aqui o Report Lab. E vou pedir também para fazer a instalação aqui do pacote QR Code. Beleza? Vou dar um aplicar aqui e ele vai instalar aqui para a gente. No meu caso aqui, ele já falou que já está instalado. Possivelmente, no caso de vocês, não deve estar instalado, então vocês pegam e instalem ele aqui, por gentileza. A segunda parte do nosso projeto, nós vamos precisar aí importar, né, essas bibliotecas que já estão instaladas aí no nosso ambiente para dentro do nosso código. Como é que a gente utiliza biblioteca em Python? A gente usa a palavrinha aqui mágica chamada de import, tá? Importe o nome da biblioteca. Então, estou importando aqui a QR Code e vou importar aqui a Report Lab. Ok? Tem um detalhe aqui, é o seguinte, se eu importar aqui a Report Lab, eu estou importando todo o conjunto de bibliotecas e subitens que a Report Lab possui. Tem uma forma aqui de eu importar só parte dessa biblioteca. Eu coloco a palavrinha aqui, mágica, chamada from. Eu vou explicar o que é isso, ou seja, da biblioteca Report Lab, tá? Eu vou importar apenas o Canvas. Só que dentro aqui do Report Lab eu tenho um carinha chamado de PDF Gen. Então, dessa forma aqui eu vou conseguir importar apenas a biblioteca Canvas aqui. E vou aqui também importar da biblioteca Report Lab, que está em lib e page size, eu vou importar o letter, que vai formatar a página para a gente no formato de carta. Tá certo? Vamos ver se deu certo. Ok, deu certo. Ficou verdinho aqui, quer dizer que deu certo, não é isso? Então, já importei as bibliotecas que a gente precisa. Nós vamos precisar aqui da biblioteca QR Code e dentro da biblioteca Report Lab, nós vamos utilizar aqui o Canvas e o Letter. Ok? A terceira parte do nosso projeto aqui é gerar o QR Code. Primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, aquele QR Code que nós vamos gerar, quando eu apontar a câmera para ele, para onde que ele vai me apontar? Então, eu vou falar que toda vez que uma pessoa colocar, né, a câmera nesse QR Code, vai apontar para uma página minha, que é essa página onde vai conter um formulário aí de inscrição do nosso churrasco.
Então, eu vou criar uma variável aqui chamada de link, que vai receber a página que ele vai apontar, que o QR Code vai apontar, que é www.sauer.pro.br/convite. Ok? Beleza. Aqui agora nós vamos gerar o QR Code. O que é isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vou criar aqui uma variável chamada de QR e vou chamar aqui a biblioteca chamada QR Code, vou instanciá-la aqui, ó. Beleza? Dentro aqui da QR Code aqui, eu vou passar algumas informações. Eu vou ter que passar qual que é a versão que eu estou utilizando, que vai ser a RUM, as questões relacionadas aos erros, correção de erro, né? Erro correction, que eu vou falar que ele vai usar a QR Code ponto constantes ponto erro correct. Beleza. O L aqui é maiúsculo, salvo engano. Isso. Vou falar qual que vai ser o tamanho do meu QR Code. Eu vou passar o parâmetro aqui, box size. Vou colocar aqui 10 e vou passar aqui se o QR Code vai ter borda ou não. Eu vou colocar uma borda aqui, que é a borda de 4. Então, com esses parâmetros aqui, tá? Eu já consigo falar qual que é a versão, como é que ele vai tratar os erros. Não precisa se importar com isso agora. O tamanho do QR Code e qual que é a largura da borda, tá certo? Ele vai ficar um QR Code bem alinhadinho aí. Então, eu vou falar o seguinte, que o QR, que eu acabei de criar o QR Code, né? Eu criei o QR Code que está nessa variável aqui. Então, vou chamar essa variável e vou adicionar um dado qualquer. Que dado que é esse? Eu vou adicionar um link. Que é essa variável aqui, que contém o link que a gente quer que seja chamado quando uma câmera apontar para o QR Code, tá certo? Vou chamar aqui uma função chamada de make, tá? E vou falar que ele vai fazer todas as questões relacionadas aos posicionamentos, tá? Então aqui eu estou criando aqui, gerando o meu QR Code. Vou criar uma variável chamada de QR Code da imagem, mgqr, e vou chamar aqui o QR Code, vou mandar gerar aqui a imagem dele, que é underline. E aqui eu vou passar alguns parâmetros, pessoal. Quais parâmetros são eles? São esses. Vou passar a cor de preenchimento, que eu vou falar que tem que ser preto, vou colocar preto aqui. E a cor aí de fundo, que é back color, que eu vou falar aqui que vai ser white, tá certo? Beleza. Então aqui agora eu vou criar um comentário aqui que nós vamos salvar o QR Code como imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Vou criar uma variável aqui chamada QR arquivo. Então, o carinha vai chamar QR Code.png. Vai ser o nome aí dessa imagem que vai ser o nosso QR Code. Então, eu vou falar o seguinte, ó. img underline QR, eu vou salvar aqui o QR Code, que é o que? O QR arquivo. Então, estou salvando aqui, né? Usando aqui a função save para salvar o arquivo com o nome qrcode.png. Tá certo? Tem um sublinhado aqui, eu esqueci de colocar. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou rodar ele aqui. Rodei. Ok. Aparentemente certinho.
tá certo? Agora nós vamos criar aqui o arquivo nosso de PDF, tá? Voltando aqui, só para mostrar para vocês, aqui na parte aqui das pastinhas aqui do Colab, ele já tem aqui o arquivo criado aqui, qrcode.png. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir aqui para mim o QR Code que foi gerado. Se você ler do seu celular esse QR Code, ele vai apontar aqui para essa página aqui. Legal demais, né? Então, uma vez o QR Code gerado, nós vamos criar aqui agora o arquivo PDF aí, tá? Então, eu vou criar uma variável de C aqui chamada de Canvas. Vou chamar a biblioteca Canvas, vou instanciá-la aqui, objeto Canvas, e vou falar o seguinte, que eu vou gerar aqui, ó, o convite, tá? É nessa biblioteca que eu consigo gerar os PDFs que eu desejo. E vou passar aqui o parâmetro chamado de page size. E vou falar que vai ter o tamanho de uma carta. Só fechar aqui, ok? Certinho. Vou falar aqui a largura, a altura vai ser do tipo de carta, certo? E vamos aqui agora fazer gerar a imagem aqui do nosso QR Code dentro desse convite aqui. Só que esse Draw Image, o que acontece com esse carinha aqui? A gente precisa nele fazer o seguinte, ó. Eu preciso falar qual que é o arquivo que eu preciso aí, que eu quero gerar o QR Code. Eu já subi aqui para o Google Colab o arquivo aqui tema.png, tá? Esse tema.png, na verdade, é aquela imagem que eu mostrei do churrasco do Sauer sem o QR Code. Então, enquanto carrega aqui, eu vou adiantando aqui. Vamos colocar aqui que ele vai usar aqui, ó, o tema.png. Já carregou aqui? Então, é isso aqui. Depois vamos pegar o QR Code e jogar ele nessa área aqui, ó. Tá certo? Então, beleza. Tema.png. Vou falar que eu vou usar todo o arquivo, posição 0 até 0. Vou copiar essas duas informações aqui, que eu vou precisar utilizar aqui para falar qual que é a largura e a altura. A largura é a largura, vírgula, e a altura é a altura. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Estou gerando a imagem, desenhando a imagem, utilizando o tema o arquivo tema.png aqui para a gente, tá certo? Agora nós vamos colocar e centralizar o QR Code aí no centro aí dessa imagem nossa aqui. Então, eu vou criar aqui, ó, QR Code. Vou criar uma variável chamada de tamanho, né, de size. Vou falar que vai ser 100%. Eu vou usar 100% daquele QR Code gerado nosso. Vou criar aqui, ó, um carinha na posição X, que é RX, e vou criar um outro carinha aqui na posição Y, que é RY. Que eu preciso colocar o QR Code no eixo X e no eixo Y, tá certo? Então aqui é o seguinte, eu vou pegar o tamanho aqui do meu QR Code e vou aí pegar a largura e a altura e dividir por 2. Porque eu dividindo por 2 é uma regrinha para a gente centralizar isso de uma forma horizontal. Então, a largura aqui, que é o eixo X, eu vou falar aqui, é a largura menos QR Code size, que é o tamanho dele, dividido por 2. Aqui mesma coisa. Vou pegar esse carinha aqui, menos QR
code size e também vou dividir aqui por 2, tá certo? Bom, e aqui agora nós vamos dar um draw image, tá? Novamente. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Vou falar aqui, ó, c.drawImage. Vou falar aqui, eu vou usar o arquivo aqui, qrcode.codefilename. Que é esse carinha aqui, ó. Então, nós vamos usar aqui o c.drawImage e vamos falar o seguinte, ó. Eu vou gerar um arquivo que está aqui em cima aqui, ó, nessa variável aqui, ó, que esse arquivo vai ser utilizado, vai ser o qrcode.png, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, qr arquivo. Beleza. Vou colocar aqui a posição X que eu quero gerar e a posição Y que eu quero gerar aqui também. Aqui vai ser o QR Code Size, que eu vou pegar a minha largura e vou pegar a minha altura aqui também, que vai ser o QR Code Size. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui eu estou desenhando aqui a imagem aqui novamente, estou passando aqui o qrcode.png, que é esse carinha que está aqui. Estou falando quais são o tamanho dos mesmos. O tamanho dos mesmos vai ser, eu vou pegar o tamanho de todo o QR Code e vou jogar ele aqui no eixo X e Y, que eu fiz essa formulazinha aqui, tá certo? Então depois eu vou dar só um c.save, que ele vai gerar aqui o arquivo aqui pra gente. Vamos rodar? Vamos ver se vai dar certo. Atualizar aqui. Ele gerou aqui o convite.pdf, já gerou o arquivo aqui pra gente. Ele vai baixar o arquivo, ele demora um pouquinho mesmo aqui para baixar. Tá quase. Então, com pouquíssimas linhas de código, olha que legal. Nós fizemos muita coisa interessante. Vou salvar aqui o convite aqui na minha área de trabalho. Ele vai abrir aqui e vou abrir aqui para vocês. Ó, o QR Code ficou ok, foi gerado no nosso arquivo. Só que foi gerado aqui no centro da tela. Então, eu preciso abaixar esse carinha aqui para que ele seja gerado aqui mais embaixo, aqui nessa posição aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Na parte aqui da altura, eu vou diminuir aqui uns 200. E vou mandar gerar aqui novamente aqui para ver se ele acerta a posição. Ok, gerou. E vou mandar aqui, salvar o arquivo aqui novamente. Então, ele vai carregar aqui, tá? Então, a posição do QR Code, onde ele vai ficar na sua página aí, vocês ajustem elas aqui no eixo X e Y, tá? Então, isso aqui é uma tarefa que a gente tem que fazer isso realmente na mão. Ele vai salvar aqui novamente, vou salvar como convite, vou sobrescrever. Vamos ver para onde que ele colocou aqui agora. Ó, tá quase, ele já baixou bem. Vamos colocar aqui 250, ver se agora vai. Vamos salvar aqui para ver se ele consegue aí colocar no eixo certinho aqui para a gente. Beleza, está salvo. Vou mandar salvar aqui na minha máquina aqui. Ele vai baixar aqui, tá? Se tiver com dúvida aqui no Google Colab, eu vou deixar aí o vídeo aí no card aí, né, na descrição aí desse conteúdo nosso aqui. Ok, salvar como Google Colab aqui novamente, sobrescrever. Vamos ver, ó que legal, já colocou certinho aqui, tá certo? Então, pessoal, com pouquíssimas linhas de código aqui, a gente já consegue fazer a geração de QR Codes aí, né? Nesse contexto aqui eu fiz um exemplo de um convite do churrasco do professor Sauer, né? Mas imagine você no seu trabalho, né? No seu dia a dia, né? Quais são as possibilidades que você já consegue fazer aí utilizando esse trecho de código. Eu vou deixar o código aí na descrição
também dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, peguem o código, revisitem, refaçam o código e gerem novas possibilidades, novos projetos para a sua profissão, para o seu mercado de trabalho, para o seu dia a dia. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.